mas ele não capta. Exatamente. Vou passar uma pomadinha para clarear mais rápido. Agora, eu tenho a impressão que talvez a vantagem é que a gente tem um pulso, a partir daí, um pouquinho mais firme, né? E até sim, ele vai fazer voltas, né? Mas ele termina voltando e vai lembrar que o colega se procedeu de forma correta, né? Às vezes alguns demoram mais tempo, mas terminam se dando conta disso. O retorno é obrigatório. Isso é uma coisa que a gente nota, principalmente já depois de algum tempo de formado. Ah, doutor, se eu tivesse lhe escutado, então vai uma advertência para você que está escutando. Dê ouvido ao profissional que você foi consultar, né? Porque assim, nem sempre o que você quer é o que a gente consegue fazer. Eu normalmente costumo dizer assim para os pacientes, olha, me deram um diploma, não me deram uma varinha de condão. Porque às vezes o paciente quer um milagre, né? Então, às vezes eu explico, olha, me deram um diploma, não uma varinha de condão. Cada caso é um caso, cada resultado é um resultado. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Olha, acho que é a terceira vez que nós trazemos aí com o maior prazer, tá, Vitor? Porque da mesma forma, o pessoal, assim, toda vez que tu vem, o Dr. Vitor é dermatologista, a gente recebe muitas perguntas, a gente já no bloco anterior já respondeu para você que mandou para saber a respeito de psoríase. E uma das coisas que a gente recebe muita pergunta e pedindo para que traga um dermatologista é sobre herpes. Eu acho que é uma das coisas que a gente vê muito na população e que eu acho que ainda hoje, apesar de tudo que se sabe, tudo que se tem, muita gente ainda fica ano após ano sem diagnóstico, muitas vezes mexendo, né? Aquela história, apareceu uma bolinha aqui que está coçando, vou botar uma pomada, vou botar não sei o quê, uma aftazinha. O que é o herpes? Bom, o herpes, conceitualmente, é uma lesão viral. Nós poderíamos fazer uma associação. Quando é que o indivíduo, a gente escuta muito assim, puxa, sabe, doutor, eu tenho certeza que eu fiquei resfriado ou gripado, porque onde eu trabalho, o ar-condicionado é muito frio. A primeira colocação que eu coloco é assim, para desmistificar isso. Todo mundo que está lá está gripado, resfriado? Não. Que coincidência, por que talvez um ou outro? Ora, porque esse indivíduo provavelmente está com as suas defesas um pouquinho mais baixas. Quando eu digo defesas mais baixas, cansado, entediado, essa palavra estressada que a gente usa tanto. Então ele está mais predisposto às situações que nos circulam. Uma delas são os vírus. Porque se fosse devido a isso, imagina, nós médicos não poderíamos trabalhar em hospital. Tu imagina quem trabalha lá no Hospital Sanatório Partenon, né? onde a referência no estado aqui é entre HIV e tuberculose. Eu trabalhei um bom tempo lá e como auxiliar de enfermagem. Eu trabalho também hoje também. Tu estava falando de negócio de ter então, trabalhado. Tu imaginas as pessoas tossindo sobre em ti, o meio ambiente, quer dizer, então todo mundo teria um final trágico, o que não é verdade, vai depender muito da minha imunidade, das minhas defesas. A questão do herpes é a mesmíssima coisa. Seja o herpes labial, seja o herpes genital, e não acomete isso aí. Pode acometer a palma da mão, a planta do pé. Até tu tem foto, posso mostrar do herpes aqui? É só para como ilustração. Isso é uma coisa interessante, né? Planta de mão, palma da mão com herpes. Isso é uma coisa curiosa, né? Aqui pra ti, Mas não é muito comum esse tipo de manifestação, né? Não. Eu sei que no dia a dia aparece, só que nem sempre é feito o diagnóstico. Entendi. Aqui nós temos, tu veja assim, são lesões vesiculosas, né? A característica do herpes é muito fácil. O indivíduo tem aquela sensação, uma mescla de ardência e coceira, seja a nível de lábio. Se coçar arde, né? O pessoal chama muito de comichão, que é uma mescla de ardência e coceira, e 6, 12 horas não aparece nada. Depois aparece um vermelhinho de base, um tapete vermelho, rosado, e mais uma meia dúzia de horas, mais um dia, no total perfazendo aí 24, 36 horas, um acúmulo de pequenas bolinhas de água, vesículas, pequenas, minúsculas bolinhas de água, que depois vão se aglutinar. Essa é a característica e terminam se aglutinando, formando uma crosta, ao final de 4 dias, 7 dias. Essa é a característica do herpes
simples. Se agora, o cara mexer, dura mais tempo, não dura? Evidentemente, ele vai fazer uma porta de entrada, né? As nossas bactérias da pele vão lá e colonizam e aí ocorre a empetigenização. Faz uma infecção secundária sobre uma lesão Sabe que primária. Em odontologia nós temos um laser que acelera 5 vezes a cicatrização do herpes. A gente costuma usar para herpes labial, mucosa, né? Mucosa, que é a nossa área, né? Eu acho que aqui tem uma... Eu não tenho aqui agora para mostrar. Mas é interessante. Então, o que acontece? O herpes também se acostumou muito a se dizer assim, não, o herpes pega e passa. Não, o herpes não... tudo que eu coloco aqui, eu posso trazer aqui e provar oportunamente. Não tem contágio? Não tem. Tu imaginas assim, ó, um indivíduo com esse clássico... Se eu tenho a tendência de ter herpes, tá, Vitor? E eu fico perto de uma pessoa que está com herpes, não tem a tendência de desencadear em mim? É a famosa imunização passiva, né? O que é a vacina? É a imunização ativa. Eu faço vacina para criar anticorpos. Quando nós estamos aqui conversando, eu estou, assim, na verdade, inoculando milhões de partículas para cima de ti e vice-versa. Por isso nós não podemos deixar uma criança, né, ou quem trabalha na área da saúde dentro de um hospital, ficar numa redoma de vidro. O homem tem que interagir com o meio ambiente para que ele entre em contato. E, inclusive, hoje se sabe que a população, 100% da população, já interagiu com o vírus do herpes e nós temos defesas, quer dizer, nós temos anticorpos. Defesas. Face a essas defesas, esse herpes poderá ou não se manifestar, de acordo com o meu estado imunológico. Se eu estou triste, cansado, evidentemente que se eu apertar a mão de alguém, não precisa ter porta de entrada. Se eu beijar alguém, mas eu estando triste, porque eu posso confundir o herpes com uma outra lesão que não tem nada a ver com herpes. Uhum. Posso ter uma relação sexual na vigência de um herpes. Não quer dizer que eu vá pegar, a não ser que eu esteja muito predisposto. Até que se entra, muitas vezes, em outras lesões virais, como as verrugas genitais e assim por diante. Uma época houve uma celeuma, hoje a coisa está um pouquinho mais calma, que se falava muito nos fômites. O que são isso? Uma senhora vai ao exame ginecológico e tem que fazer o exame especular, né? Fazer o espéculozinho, né? O vulgo bico de papagaio. Bom, quem é que esteriliza aquele material? Porque geralmente não é descartável. Eu até comento, se eu fosse mulher, eu exigiria do meu ginecologista um espéculo transparente e descartável. Porque, de repente, eu não sei se está sendo bem esterilizado. Claro que eu acredito que sim. Mas tem muita gente que não consegue colocar no autoclave. Pode. Né? Através de um fômite, ou seja, de um material contaminado, eu contaminar aquela pessoa que naquele momento está com a imunidade baixa. E tu imagina o transtorno que isso vai trazer para a nossa população, que ainda tem, e eu falo da população médica, parcial da população médica, inclusive, que ainda tem isso arraigado na sua educação, de que o herpes pega e passa. Exemplo clássico, vamos fugir um pouquinho do herpes só para fazer uma comparação. Existe um examezinho, uma prova de função hepática chamada gama-GT, que diz respeito ao funcionamento do tecido hepático. Tem bons colegas que ainda até hoje entendem que a gama-GT só se altera com o indivíduo que é etilista, que ele bebe álcool, quando não é verdade. Eu posso ter uma cirrose hepática, eu posso ter um câncer hepático e principalmente os medicamentos fazem com que aumente esse exame e não necessariamente o indivíduo beba. A mesmíssima coisa. Sabe que, só para contribuir um pouquinho aí, sabe que o gama-GT, eu estava vendo isso na pós-graduação que a gente está fazendo, gama-GT alto e obeso, alto risco de diabetes. Explique o que é o gama-GT, gama-GT para as pessoas estão... Quando tu faz a avaliação laboratorial, tá, é uma das medições que tu faz para ver, na verdade, o que mede é oxidação e risco de tu ter uma lesão futura. Então, oxidação e inflamação. O ideal, até os parâmetros de laboratório, hoje em dia no Brasil, infelizmente, eles dão acima de 17, 18 e tal. O ideal é tu manter sempre abaixo de 12 e pouco. Quanto mais, esse é um dos grandes problemas também que a gente vê, como tu falou, o médico tem arraigado algumas coisas, Vitor, que a gente sabe disso, que a gente passou essa faculdade, que são verdades absolutas que não são verdades, que já mudaram.
Quando eu fiz cirurgia, se tu fizesse cirurgia por vídeo, dissesse em operar por vídeo, já falei 300 vezes isso aqui, os caras diziam assim, prende o moleque, que o moleque ficou louco. Hoje em dia, se tu não oferecer vídeo, os caras vão dizer, pô, o cara tá atrasado. Se tu não oferecer estente cardíaco, vão dizer, pô, o cara quer me abrir daqui a aqui, dá para entrar pela artéria e botar um estente. A medicina mudou bastante, né, Ana? Então, assim, da mesma forma, não só a área da gente, mas a área do Vitor também. Então, muita coisa que se tem como verdade absoluta, que eram os livros antigos e tal, muita coisa mudou. E o mais difícil em medicina ainda hoje é mudar paradigma. Tu explicar para o cara que, de repente, aquilo que ele aprendeu não é mais a realidade, que mudou, é complicadíssimo. Quer dizer, eu posso ter um cara... situações, assim, você leu, mas... Né, exatamente, né? Isso que o Vitor estava falando é uma delas. Né? E voltando para o herpes, existe uma coisa que a pessoa possa fazer para evitar ter tanto herpes? Evidente que sim. Academicamente, digamos, o indivíduo ele se apresenta assim, olha, eu tenho herpes lá uma vez por ano. Então não se valoriza tanto isso, né? Porque eu quero lembrar que não é só o estresse, cansaço. Por exemplo, o indivíduo vai para um lugar muito frio, ou vai para um lugar muito quente, vai para uma praia bonita, ensolarada. O calor, o próprio calor, o efeito estufa de uma praia de enseada, faz com que baixe a imunidade daquele indivíduo, mesmo ele estando feliz. Então ali ele diz, eu realmente só tenho herpes no verão, só me sai um herpes no bumbum, doutor. A moça, aquela bonita que vai lá se consultar, e isso me deixa chateado. Bom, é uma situação. E tem aquele indivíduo que diz, olha, herpes eu já tive, até tenho, mas agora, nos últimos tempos, tem me saído mais que 2, 3 episódios em 30, 60 dias. Bom, aí entra o academicismo, né? Nós fazemos uma dose de ataque de antiviral, nós temos vários no mercado, depois colocamos um pouquinho mais de tempo desse antiviral, nós estamos tratando a recidiva. Mas eu não posso deixar de esquecer que se nós aqui estamos comentando que o herpes é um marcador e um marcador fiel de estresse, eu tenho que tratar o estresse desse indivíduo. Então, concomitante, eu tenho que proporcionar também um grau de relaxamento psíquico. Eu falo aqui não relaxamento muscular, relaxamento psíquico. Esse indivíduo tem que dormir melhor, ele tem que acordar melhor, ele tem que estar mais feliz. Essa é a chama que fomenta o herpes. E muitas aí, vezes sim, até uma terapia, né? Sim, por exemplo, nós temos muitos casos de bruxismo na minha área, que a gente encaminha para uma terapia, principalmente nas crianças, né? Crianças com excesso de bruxismo, por mais que a gente tente melhorar, muitas vezes só uma terapia ajuda, né? Mas nós temos situações de bruxismo que o indivíduo chega, e quem sou eu para dizer isso, chega a quebrar a plaquinha, né? Nós temos fratura de dentes. Muito comum, né? Eles virem com as plaquinhas furadas. E o bruxismo está dentro desse espectro que você começa a conversar com o indivíduo, tem gastrite, tem pressão alta, ele tem bruxismo, ele dorme mal, quer dizer, ele não pode, quando nós comentamos, é tão usual, né, essa expressão, o indivíduo não pode ser um compêndio, né, um livro de medicina, ele não pode ter todas as patologias do mundo. Ainda mais novo, né? Ainda mais novo. Então aí entra o bom senso, né, de esclarecer isso e não criar nós, desatando esses nós. E isso é muito Me diz prazeroso. uma coisa, tu já escutou falar sobre o uso de fitoterápico, equinácea púrpura e associada a um aminoácido, leucina, para diminuir as recidivas de herpes? Olha, muito tempo passando. O pessoal da homeopatia usa muito, né? Eu primeiro, aqui está um colega que entende que a homeopatia ela merece respeito, como a alopatia. Nós pecamos muito na alopatia, como o homeopata também peca. Eu entendo que hoje há uma maior interação entre a homeopatia e a alopatia. E isso tem crescido, e isso tem nos trazido benefício, que o bem comum é o nosso paciente. Não estou aqui querendo ser político, no sentido de haver uma conciliação. Não, eu acho que o ideal é a junção das duas coisas. É a junção, né? Exatamente. Existe o bom senso, né? Se o indivíduo vê que uma criança está com uma otite e que corre o risco de perfurar um tímpano, e ele não, com a homeopatia, ele não sabe como manusear, que ele tem o bom senso de encaminhar para um otorrino, ou seja, um alopata ou não, mas que não deixe chegar a esse fim. Da mesma maneira, isso vale para mim. Mas parece que hoje, cada vez mais, há um entrosamento nesse sentido. Porque existe também, de outra parte, uma cobrança muito grande com relação às respostas às patologias às quais não são apresentadas, Sr. Renciano. Pruridos, que a gente não chegou a falar sobre. Claro, as coceiras, famosas coceiras. Na verdade, assim, quando a gente fala em coceiras, né, prurido é uma situação,
é um capítulo dentro da medicina. Se pode ser 300 doenças diferentes. Eu né? vou fazer um enfoque mais objetivo. Aquele prurido no indivíduo jovem ou indivíduo idoso, em que tu vê que os sinais vitais de saúde estão preservados, uma função hepática preservada, né? O seu fígado trabalhando bem, o rim trabalhando bem. Hepatite pode dar coceira, né? É evidente, o indivíduo não está com hepatite, não apresenta clínica, nem laboratório, nenhuma situação que sugira uma situação de câncer, uma situação oncológica, e principalmente aquele prurido, aquela coceira crônica. O que é isso? Crônica em medicina tu tem mais de 4, 6 semanas, mas geralmente esse indivíduo que se coça todo, ou não é uma curva ascendente, ele tem momentos que coça mais ou menos, geralmente é mais à noite, né? Mas uma coceira assim, e que simulam quadros de urticária, inclusive, que dão banho na gente, no imunologista, no alergista e assim por diante. Nós não podemos, eu queria colocar pelo menos assim, descartar, porque 70% desses pruridos são de ordem psicossomática. Ou seja, o indivíduo sofre, faz uma bateria de exames, seja clínico, laboratoriais, e não se descobre. Tu podes, né, porque a gente nunca deve dizer teste é com animal de laboratório. Podes fazer um ensaio terapêutico usando algum fármaco que dê também esse dito relaxamento psíquico. Se o indivíduo, às vezes, vai conversar, um indivíduo de idade, ele está bem, mas ele está um pouquinho deprimido. Mas não consiste em uma depressão. Está tristinho, se aposentou, está bem, se acha um estorvo, muitas vezes, para a própria família. O indivíduo aqui está sobrecarregado. Então, se nós proporcionarmos, mais uma vez aqui, eu estou muito repetitivo isso, um grau de relaxamento, é impressionante. Te dá um prazer tão grande em ver esse indivíduo te dizendo assim, olha, já melhorei 40% da coceira. Né? Mas a característica sem remédio, né? Sem remédio tópico, na verdade. Sim, né? porque o tópico não vai adiantar nada. Victor, como diz lá na minha terra, é de dentro para fora, né? Eu não acho que isso está repetitivo. Na verdade, o que as pessoas hoje em dia precisam é de uma pausa, né? É verdade. Uma pausa para relaxar, para meditar, para descansar. A gente está correndo demais. O problema todo, Tim, esse no campo da teoria é muito bom. Para quem trabalha, sabe. Tu imagina quem trabalha num shopping, né? Natal, né? É das 8 da manhã às 11 da meia-noite, sem interrupção. E se aquela empresa não tiver aquela receita desejada, vai repercutir em cima daquele funcionário. Então, esse mundo ele é um pouco cruel, essa é a grande verdade. Agora, cabe ao indivíduo fazer disso um meio e não um fim, ele tem que saber sair disso também. A gente tem que cuidar. Mas, Victor, muito gostoso te entrevistar. A entrevista passou tão rápido que a gente não viu ela passar e faltou mais um monte de assunto. Fica para a próxima, nós vamos trazer de novo. E fica o convite para você, né? Entre no nosso site, agora quem vai ser repetitiva sou eu, né? www.programavivamais.com.br. Dá para assistir todos os programas que nós já tivemos e mande mais perguntas para o Victor, que a gente com certeza, desculpa ter tomado a noite, mas a gente vai trazê-lo mais vezes porque é muito bom te ouvir falar. Viu? Eu quero deixar bem claro que é uma honra participar desse programa. Esse programa tem uma audiência não só da nossa população, mas uma audiência médica. Eu tenho conversado e tenho visto lá no Sanatório Partenon mesmo. Isso é muito bom a gente saber, né? É interessante, é engraçado. A maior abordagem que eu vejo não são tanto a população, mas a população médica tem prestigiado muito esse programa, o que traz maior responsabilidade para nós. E eu me considero meio um filhote. A gente fica muito feliz. E a gente faz questão até que você, médico, né, tenha a chance de participar com a gente aqui. Isso, a casa está aberta. Com certeza. É uma realidade e toda semana, pessoal, eu vejo comentários médicos, né, e comentários saudáveis. Isso é muito bom. Isso faz uma massagem no nosso ego. E são colegas. Na verdade, esse era o propósito de nós termos feito o programa, né? Que ele se tornasse um programa sério e que todos participassem, principalmente o pessoal da área da saúde também, né? Toda a população. Mas a gente se encontra no próximo sábado. É sempre muito bom estar com vocês. Até lá.